uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2 representados na figura para levar cargas correspondentes às massas M1 e M2 com velocidade constante. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas dos dois tipos de aparelhos, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto a polia móvel divide as forças. Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas desprezíveis, em que não há dissipação de energia. Então, sendo assim, para essa academia, qual deve ser a razão M2 sobre M1 informada aos usuários? Então, aí a gente tem novamente uma série de letras A, B, C, D e E, e aí a gente vai analisar qual é a que faz mais sentido. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar a situação e ver qual é a diferença entre os dois tipos de aparelho. E aquilo que a gente consegue observar logo de cara é que o aparelho do tipo 1, ele só tem as polias fixas, enquanto que o aparelho do tipo 2, ela possui polias tanto fixas quanto móveis. No caso, uma móvel, e as demais são fixas. E uma informação importante que ele nos dá no texto é que as polias fixas, elas apenas mudam a direção das forças, enquanto a móvel divide as forças. Então, essa informação ela é muito importante. Outra informação importante que ele me dá é que a força, em ambos os casos, deve ser a mesma. Então, a gente vai separar essas informações porque elas são muito importantes, Então, a gente vai ter que a polia fixa ela vai somente direcionar a força, a móvel vai dividir a força e a força, em ambos os casos, deve ser igual. Pela segunda lei de Newton, a gente sabe que a força ela é igual a massa vezes a aceleração. Esse aí é o princípio fundamental da dinâmica, E aí a gente vai utilizar esse conhecimento para resolver essa questão. Aí, beleza, a gente já sabe que a força vai ser a mesma. E a massa, para cada situação, vai ser a massa correspondente, M1 e M2. Mas qual será a aceleração? Bom, nesse caso, como é um movimento vertical, a aceleração vai ser a aceleração da gravidade em ambos os casos. Então, a gente vai usar G para essa situação. E agora a gente vai começar a escrever as equações características de cada situação, do aparelho 1 e do aparelho 2. No aparelho 1, a gente vai ter que a força ela vai ser igual a massa de 1 vezes a gravidade. Já no aparelho 2, como a força ela vai ser dividida por 2, Porque, como a gente sabe, as polias móveis elas dividem a força, a gente vai ter que a força vai ser igual a massa de 2 dividido por 2 vezes G. Eu coloquei a massa de 2 dividido por 2, mas poderia ser tudo dividido por 2, não faz diferença, porque é uma multiplicação. Como as forças elas são iguais, eu vou igualar elas para conseguir encontrar a razão M2 sobre M1, porque é isso que ele me pede lá na questão. Então, igualando as forças, a gente vai ter essa equação aí, no caso vai ser M1 vezes G igual a M2 dividido por 2 vezes G, e como G está presente nos dois lados, a gente pode simplesmente sumir com eles, Cortar. E aí a gente fica somente com M1 é igual a M2 dividido por 2. E agora eu vou somente organizar para ter a razão que eu tanto quero, que é M2 sobre M1. E, no fim das contas, eu ficarei com M2 sobre M1 é igual a 2. Então, essa é a minha razão. O que faz todo sentido, No caso, M2 ele é 2 vezes a massa de M1. Ou seja, como eu tenho uma polia que ela é móvel, e então ela vai dividir pela metade a força, e a força eu quero que seja a mesma, então a massa de M2 ela tem que ser 2 vezes a massa de M1 para que isso aconteça. Para que a força seja a mesma. Então, a gente poderia, inclusive, responder essa questão sem fazer conta, usando só a lógica mesmo e os conhecimentos que a gente tem e as informações que ele dá na própria questão, porque isso ele fala na questão. Então, a letra correta vai ser a letra D, 2. Então, é isso, gente. Tchau, tchau e até a próxima.